Vamos abrir então as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 10. Gênesis capítulo 10 e 11 nós vamos trabalhar. E nós vamos lendo o texto à medida que nós vamos avançando na mensagem. E como o tema é as cidades e Deus. As cidades e Deus. Gênesis 10, de 10 a 11. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje com uma citação que é tirada do livro A Cidade de Deus, que é de um homem muito conhecido na história da igreja, que se chama Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, para alguns, e que ele diz, nesse livro, A Cidade de Deus, ele diz assim: a cidade humilde é a sociedade de homens santos e de anjos bons, e a cidade orgulhosa é a sociedade de homens inócuos, ou de homens iníquos, e de anjos perversos. A primeira cidade, ela começou com o amor de Deus. A segunda cidade, com o amor próprio. Então, meus irmãos, não tem como nós falarmos em cidade sem primeiro nos lembrarmos da principal ameaça que afeta a todas as pessoas que estão em uma cidade, que é exatamente a arrogância dos homens e a nossa insegurança, ou seja, a nossa arrogância e a nossa insegurança. Porque desde o Jardim do Éden, quando o homem foi expulso de lá, qual é a inclinação do homem? Senão de obedecer sempre ao seu próprio instinto, senão de obedecer sempre aos desejos e às vontades do seu coração. Então, a sua inclinação está sempre nessas coisas, em procurar um lugar seguro. Porque o lugar do homem, o lugar seguro do homem era no jardim, era no Éden. Então ele está sempre à procura de um lugar seguro, porque o homem agora, ele está inseguro. Fora do jardim ele está inseguro. Mas ele não quer encontrar um lugar seguindo a orientação de Deus, como dito antes, né? Ele quer encontrar um lugar de Deus, esse lugar seguro, seguindo o seu próprio instinto, seguindo a sua própria vontade. E daí então a arrogância. Porque não é segundo a vontade de Deus, mas é segundo a inclinação e a vontade do próprio homem. O arrogante é porque ele tenta construir com suas próprias forças, com os seus próprios padrões, segundo o movimento do seu coração, e não segundo o movimento de Deus, do coração de Deus, que é o amor. O homem segue o movimento do seu coração, que é a arrogância, e não o movimento do coração de Deus, que é o amor. Então, por isso, eu creio que a mensagem de hoje, ela tem muito a ver com os nossos projetos. Ela tem muito a ver com os nossos empreendimentos, com os nossos planos que nós construímos e que nós construiremos durante a nossa vida. E não é só pelo fato de construir uma cidade que o nosso coração é desafiado sobre qual padrão que nós construiremos essa cidade, mas os nossos planos, a maneira como a gente encara a vida hoje, como a gente vai encarar a vida amanhã, como a gente vai encarar o futuro, como a gente prevê, como a gente estabelece algum prognóstico daquilo que virá amanhã. Então, é com base em alguns critérios e alguns padrões desses prognósticos que nós vamos refletir essa noite. E antes de nós entrarmos propriamente aqui em Gênesis 10 e Gênesis 11, nós precisamos entender que sem Gênesis 1 a Gênesis capítulo 11, nós não conseguimos ter um entendimento certo da base do Evangelho, do que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é uma resposta.
E ele é uma resposta daquilo que aconteceu em Gênesis 1 a Gênesis 11. E se nós não tivermos esse entendimento, o Evangelho, ele fica à mercê de interpretações pessoais. E às vezes essas interpretações, elas podem ser equivocadas a respeito do Evangelho de Cristo. Então, por isso que nós precisamos entender, antes de tudo, o que se passa de Gênesis 1 ao Gênesis capítulo 11. Olha só, de Gênesis 1 a 2, nós vamos ver que Deus, ele cria o mundo. E para preencher esse mundo, Deus dá um jardim e Deus dá um casal, para que esse casal governe o mundo seguindo a orientação de Deus e desfrutando de Deus e desfrutando das bênçãos de Deus também nessa criação. Em Gênesis 3, capítulo mais conhecido de toda a Bíblia, talvez, nós vamos ver que Deus, que a gente descobre que o casal, ele resolve se rebelar. Agora esse casal, ele vai contra o seu Criador, e ao ignorar os limites que Deus havia estabelecido para o homem e para a mulher, ao ignorar os limites que Deus havia estabelecido para a humanidade, o homem e a mulher, eles roubam a referência moral que é de Deus. E ao invés agora de seguir o padrão moral e a referência que é de Deus, eles estão seguindo agora as suas próprias referências. Agora o homem, ele tem a sua própria moralidade. Agora o homem, ele tem os seus próprios padrões e não mais o padrão de Deus segundo a santidade de Deus. Isso trata-se do quê? De uma ilusão em que todos nós caminhamos, de que nós temos uma autonomia moral, de que nós temos uma autonomia sobre os julgamentos, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, e não mais sobre a orientação de Deus. E após ser julgado por Deus, o casal e toda a criação, como nós vamos encontrar em Gênesis 3, se encontram sobre a maldição do pecado. E sobre essa maldição, o que nós vamos perceber é que algo prospera. É que algo cresce assustadoramente, que é o quê? Que é a perversidade, que é a depravação da humanidade que segue crescendo de uma forma assustadora. No entanto, do capítulo 4 ao capítulo 9, nós vemos sim um relato dessa maldade humana, dessa contradição humana que é sempre contrário a lei de Deus, que é sempre antagônico à lei de Deus, mas ao mesmo tempo, em cada movimento de degradação, em cada movimento de depravação da maldade do homem, nós vemos algo muito importante, meus irmãos, que vai acompanhando o crescimento da maldade do homem. Deus, ele vai dando alguns sinais. Ou seja, um sinal principal, que é o quê? Que é a sua graça. Então guardem isso, que é muito importante para a nossa mensagem de hoje. Sempre que há fatos em que se manifesta a maldade do homem, a perversidade do homem, sempre Deus também está dando sinal de graça, sinal de misericórdia, sinal de salvação, sinal do seu amor. Tanto que no mesmo capítulo 3, que nós vemos a queda registrada, o que mais nós encontramos no capítulo 3? Nós vemos que Adão e Eva estão com vergonha, porque eles pecaram, eles não conseguem mais chegar à presença de Deus, eles estão envergonhados por causa do seu pecado e agora eles veem que estão nus. A maldade do homem, a perversidade. E o que Deus faz? Mata um animal, faz uma veste de peles e dá ao casal para que eles escondam a nudez, escondam a vergonha. E mais, no versículo 15 ele vai falar que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, já se referindo ao próprio Cristo. No capítulo 4, Caim, que achava que seria banido e morto pelos homens por causa do seu pecado de assassinato ao seu irmão Abel,
Ele achava que seria morto pelos homens, e o que Deus faz? Deus dá uma marca a Caim. E essa marca é uma marca de proteção, que não deixará ele ser banido, que não deixará ele ser morto pelos homens, que não deixará que Caim receba aquilo que ele merecia dos homens. Noé é um homem que está junto com milhares de homens que são pecadores, que está junto com homens que já estão fadados ao fracasso, que já estão fadados à condenação, ao juízo de Deus. E também está com esses homens sob um anúncio de um dilúvio que viria e destruiria toda a face da terra. E o que Deus provê? Deus provê uma arca e livra a família de Noé, a maldade do homem e a graça de Deus, sempre uma junto com a outra. A graça de Deus está sempre acompanhando. Sempre que a maldade, a perversidade do homem cresce, a graça de Deus é manifestada. Mas até que chega um limite. E esse limite é os capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis. E nós vamos ver que parece que a história ela fica um pouco estranha, sabe? Parece que não tem o mesmo desfecho. Porque nós lemos Gênesis 10 e 11 e nós não encontramos sinal de salvação. E nós não encontramos sinal de misericórdia. Nós não vemos sinal de graça. Então a história ela fica um pouquinho mais nebulosa. Ela fica um pouquinho mais estranha do que aquilo que nós conseguimos ver de Gênesis 1 a 9. Olha só, no versículo 1 do capítulo 9, nós vamos ver que Deus ele dá uma ordem à família de Noé. Quando eles descem da arca, após o dilúvio, a terra está seca, as águas baixaram, e Deus dá uma ordem. O que ele diz para a família de Noé? Ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E meus irmãos, esse parece ser sempre um movimento muito comum na ordem criativa de Deus. O que Deus faz? Ele organiza o caos. Eis que a terra era sem forma e vazia, e havia somente trevas sobre a face das águas. E o que Deus faz? Ele diz que haja luz. E ele organiza a criação, ele organiza o caos. Então nós vamos ver que Deus ele tem um grande problema com o caos. Ele tem uma luta sempre com o caos. Então, esse movimento é comum na ordem de Deus. Ele organiza o caos, ele preenche o vazio deixado pelo caos e desfruta desse movimento. Então há sempre o quê? O ordenamento, o esvaziamento e o preenchimento. Então agora, no mundo pós-dilúvio, ou mundo pós-diluviano, o que é preciso ser feito? Estava um caos, as águas cobriam a face da terra, as águas baixaram, Deus organizou, tirou o caos. E essa organização de Deus é preciso ser preenchida. Precisa receber a humanidade. E a humanidade, portanto, precisa se espalhar. Precisa povoar esse mundo. Precisa multiplicar. Precisa ocupar a face da terra. E é isso que nós encontramos aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis. Então a ordem de Deus foi para que essa esperança renovada pelo perdão de Deus, a humanidade pudesse agora, numa época pós-dilúvio, reencontrar o seu caminho perdido, reencontrar os seus passos, reencontrar os seus caminhos, não mais de acordo com a inclinação do seu próprio coração, não mais de acordo com a sua própria vontade, como eles vinham fazendo até Noé, mas agora segundo a orientação de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No entanto, o que vemos é que a história ela vai ser um pouco diferente disso, ou bem diferente. Se o capítulo 10 revela que a humanidade revela como a humanidade começa fazendo o que Deus mandou. Então nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 10. Que diz, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. O que nós vemos aqui? É uma genealogia.
Quem é que gosta de ler genealogia? Eu ouvi umas caras aqui que... Não se preocupe, nós não vamos ler toda a genealogia do capítulo 10, tá? Alguns versículos apenas. Mas o que nós encontramos aqui é o quê? Uma genealogia. Mostrando o quê? Um novo começo. Mostrando o povoamento da terra sendo feito segundo a orientação de Deus, de forma harmônica, de uma forma organizada. Eles estão se espalhando conforme Deus havia ordenado no versículo 1 do capítulo 9. Isso fica claro quando a gente olha as 3 sequências da genealogia. Olha só, dos versos 2 aos versos 5, nós temos o quê? A genealogia de Jafé, do filho de Noé. E não é só a genealogia de filhos. Olha só o versículo 5, o que ele diz? Estes repartiram entre si as ilhas das nações, segundo suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. São gerações, são nações, são povos sendo apresentados aqui. Então, a geração de Jafé vai ocupando seus espaços na terra. Do verso 6 ao verso 20, nós temos a genealogia de Cã, né? A genealogia de uma geração que foi amaldiçoada por Deus, porque Cã, ele viu a nudez do seu pai, Noé. E no versículo 20 nós vamos ver exatamente a mesma coisa também, olha só. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. É mais um povo que está se espalhando, povoando a terra, se multiplicando de forma ordeiramente, de forma organizada, de forma harmônica, segundo a orientação de Deus. E a última geração que o capítulo 10 revela para nós, no versículo 21, é a geração de Sem, que é um outro filho de Noé. E olha só o versículo 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então, todos eles estão se espalhando. Todos eles estão seguindo o padrão que Deus havia estabelecido. Eles estão obedecendo a ordem que Deus deu a eles. Isso fica claro no versículo 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Perfeito! Eles estão cumprindo a ordem de Deus, multiplicando, se espalhando, como já dito tantas vezes. Mas até aqui, até que um indivíduo, até que uma mente brilhante, até que um homem, alguém, chega para o seu povo e diz: para que se espalhar? Para que povoar os outros lugares? Se juntinho, se a gente ficar junto, a gente pode ser bem mais forte do que a gente se espalhar. Então, vamos ficar juntinho, não vamos se espalhar não, porque daí a gente vai ser mais forte. E o que a gente vai ver então no capítulo 11? Se inicia novamente a desobediência do povo de Deus. Se inicia novamente a rebeldia das nações contra a orientação de Deus. Então agora nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 do capítulo 11. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Ou seja, eles estavam se espalhando. De repente, eles chegaram na planície do Sinar. É a planície onde nós conhecemos como a Mesopotâmia. Mais ou menos naquela região. Onde, anos mais tarde, também veio a ser conhecida como Babilônia. Então, nesse lugar é onde eles começam a se estabelecer. E eles disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem.
Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, olha a motivação deles, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É interessante nós notarmos, primeiro de tudo, que o capítulo 10 e o capítulo 11 são capítulos que não podem existir um sem o outro. São capítulos que se complementam, eles se coadunam. Porque no capítulo 10, o que nós vemos? O povo se espalhando, conforme a orientação de Deus, de forma harmônica. Eles estão com a motivação correta, eles se multiplicam, estão povoando a terra. Mas o segundo vai dizer que o povo, o capítulo 11 vai dizer que o povo decidiu se reunir e ficar em um só lugar. Então o que nós vemos aqui são dois tipos de dispersão. Uma é sobre a obediência, que é o capítulo 10, e a outra dispersão que é sobre a desobediência, que é o capítulo 11. Então nós já vimos que a dispersão sobre a obediência é aquela que eles começam a povoar, a se multiplicar, a se espalhar e a encher a terra. Mas a dispersão que está acompanhada da desobediência, como ela acontece? E o capítulo 11 então é chave, porque relata um momento em que o povoamento da terra está sendo desfeito, está sendo interrompido. Então, a decisão desses homens de ficar ali e construir uma torre naquele lugar, com seu nome escrito, é a combinação daquilo que nós conhecemos como a arrogância e a insegurança. Por que arrogância? Arrogância é o quê? Arrogância, aqui, é a autossalvação. É a tendência de se salvar seguindo seus próprios padrões. Se salvar seguindo a orientação do seu próprio coração, dos seus próprios pensamentos. Ou seja, salvar-se do seu jeito. E a insegurança? A insegurança aqui é a autoglorificação. É a necessidade de construir algo faraônico, algo majestoso, a fim de que o seu nome seja sempre lembrado. Ou, em outras palavras, a arrogância vem sempre acompanhada da insegurança. Uma pessoa arrogante é sempre insegura. Insegurança, então, e arrogância são duas coisas que se retroalimentam, que uma se alimenta da outra, e é isso que nós vamos ver. Como que isso acontece no texto da Torre de Babel? A arrogância, ela se revela no texto pela maneira em que as pessoas não querem mais se dispersar sobre a terra. Não querem mais seguir a orientação, não querem mais seguir o propósito de Deus, mas eles querem se consolidar. Elas querem parar em um lugar, residir em um lugar em que a principal característica desse lugar seja a retenção. Em que a retenção seja a principal característica dessa sociedade. Ou seja, eles querem ser fortes, mas eles querem ser fortes sem se espalhar. Eles querem ser fortes se reunindo, juntando, construindo uma espécie de motivo que torne as pessoas unidas de uma tal forma que essa união venha ganhar cada vez mais força. Por outro lado, a insegurança, ela se revela aqui pelo desejo de
engrandecer o seu próprio nome. Mas erguer uma cidade, erguer uma torre, levantar prédio, planejar uma cidade, não é errado em si mesmo. Porque o próprio Deus, conforme nós vemos revelado em Apocalipse, ele constrói uma cidade para os seus. Ele tira Abraão da sua terra para levar a um lugar onde também seria construída uma cidade. Então o próprio Deus tem uma cidade para o seu povo. E a fama também, o fato do nome ficar conhecido, não tem um problema em si mesmo. Porque se nós olharmos para a vida de Cristo, conforme ele foi andando pela vizinhança da Palestina, pelas regiões, pelas cidades da Palestina, o próprio nome de Cristo ficou conhecido por toda a redondeza. E nem por isso, então, Jesus recebeu juízo. Tampouco recebem juízo aqueles que edificam uma cidade. Então, o problema não é a construção de uma cidade. O problema não é ser famoso. O problema dos babélicos aqui é a arrogância e a insegurança. Porque a cidade, a torre dos babélicos aqui, ela está surgindo como um sinal da autoconfiança. Como um sinal de uma confiança exacerbada em si mesmo. Ou seja, de que nada vai dar errado. De que nada vai estragar os meus planos, de que nada vai estragar os meus projetos, nada pode derrubar aquilo que eu estou planejando para o meu futuro, para o que eu estou planejando para o meu dia de hoje, para os meus empreendimentos. Aliás, quem aqui faz projetos, quem aqui planeja um empreendimento para que dê errado? Ninguém. Acho que ninguém faz isso. Ninguém fala assim ou pensa, eu vou construir, eu vou fazer um plano majestoso, um plano maravilhoso. Mas no final, para que dê um pouquinho mais de emoção, eu quero pôr um câncer. Eu quero pôr uma tragédia, eu quero pôr um acidente. Só para dar um pouquinho de emoção. Eu acho que ninguém faz isso. Ninguém espera isso para a sua vida. E não parece que um câncer, que a perda de um ente querido, que uma crise financeira, que um acidente, que uma fatalidade, uma tragédia, seja algo do qual os nossos empreendimentos sejam capazes de captar, mas eles estão aí. Essas coisas existem. Essas coisas estão nas nossas vidas para mostrar o quanto os nossos projetos, o quanto os nossos empreendimentos não podem jamais nos dar um padrão de segurança. Não podem nos dar um padrão de segurança. Por isso aqui, nos babélicos, nós vemos acompanhado um sinal de autoconfiança e de insegurança. Olha só a autoconfiança. Nós temos o material. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para construir uma torre. Nós temos a mão de obra. Então vamos construir essa cidade. Vamos construir essa torre. E a insegurança. E vamos pôr o nosso nome no alto dessa torre. Vamos pôr o nosso nome nessa cidade para que o nosso nome seja conhecido. A insegurança na autoglorificação, em uma confiança exacerbada de si mesmo. A arrogância dos babélicos é a história daqueles em que, à medida em que tentam alcançar os céus, se esquecem daquilo que Deus lhes pediu para que fizessem aqui na terra, no meio dos homens, no lugar em que eles pisam, no lugar em que estão agora. Eles querem alcançar, querem chegar aos céus, enquanto tem muitas coisas para serem feitas aqui no meio de tantas vidas, no meio de tantos homens na terra. É o sujeito que quer ser cheio de uma experiência celestial. É um sujeito que quer chegar ao terceiro céu, como Paulo chegou, mas que é incapaz de ouvir e de obedecer à voz de Deus na sua vida entre os homens. É o homem que tem o poder de desejar coisas grandiosas para a sua vida, mas é incapaz de obedecer à ordem que Deus lhe deu para a sua vida.
de andar no meio dos homens e de levar o seu nome. A história de Babel revela na desobediência, a insegurança, na medida em que mostra pessoas comprometidas com seu próprio ego, na medida em que mostra pessoas comprometidas consigo mesmas, e não comprometidas mais com a voz de Deus, não comprometidas mais com a obediência em uma ordem que Deus deu lá no capítulo 9, no versículo 1. Trata-se do sujeito que, se não estiver em evidência, não estiver sendo visto pelos outros homens, ele nunca vai se sentir seguro. Vai sempre ser inseguro. É inseguro porque é a pessoa que não consegue suportar a ideia de ser ordinário. O que é ser ordinário? É ser uma pessoa comum como tantas outras pessoas. É ser uma pessoa simples como tantas outras pessoas que estão à sua volta. Esse sujeito ele é inseguro porque, para se sentir vivo, ele precisa ser visto. Ele precisa aparecer perante as outras pessoas, ele precisa ter um nome, ele precisa de algo que de alguma forma lhe traga evidência sobre a comunidade, sobre a sociedade, sobre a vida dos outros homens. É alguém que não suporta a ideia de passar por essa vida sem ser notada, sem ser notado pelos homens. Por isso, o arrogante, ele sempre vai sofrer da insegurança, porque a sua arrogância é a sua incapacidade de lidar com um vazio. A sua insegurança é a sua incapacidade de lidar, né, com a sua angústia, de passar em branco, de não ser notado pelos outros homens. É a pessoa que se não diz, mas que pensa, ou quando chega em casa, em um estado de agonia, de tristeza profunda, e diz: como é duro, como é triste não ser percebido, como é triste não ser notado pelas outras pessoas, como é triste ser alguém comum como tantas outras pessoas. Né? E talvez nós pudéssemos nos perguntar: eu gosto de não ser notado? Eu gosto de sair e entrar de um lugar sem ser notado, sem que as pessoas me vejam? E essa é a maior dificuldade da maior parte das igrejas. E a nossa igreja não está isenta disso. Porque muitas pessoas, talvez hoje, essa noite, vão entrar e vão sair do nosso meio sem serem notadas, sem serem vistas. Simplesmente entram e saem. E quando a gente passa por uma experiência como essa, como nós nos sentimos? Nós nos sentimos um zero. Nós nos sentimos um nada. E não é bom. Não é bom nos sentirmos assim, né? Não é bom nos sentirmos pessoas que não são percebidas. Mas existe um ensino, meus irmãos. Existe um ensino muito bonito, muito singelo, muito simples e muito profundo que Jesus nos deixa nas Escrituras e que ele ensinou para os seus discípulos. O ensino de que eles deveriam ser como os lírios do campo. Um lírio do campo nunca está lamentando porque os homens não notam a sua presença. Ele nunca está lamentando porque os homens não notam o seu crescimento. Jesus, ele pede para os seus discípulos para que eles olhem os lírios do campo, para que eles observem os lírios do campo e vejam que os lírios do campo, eles não deixam de crescer, embora os homens não os percebam. Eles vão crescer, eles vão amadurecer, independente se o homem o percebe ou não. É como aquele ensino que nós temos, não sei se todos vão lembrar das aulas de ciências, quando o professor de ciências ele começa a ensinar sobre o desenvolvimento, o crescimento dos seres vivos. E daí tem aquele exemplo clássico, que é o crescimento do grãozinho de feijão. A gente pega um copinho, umedece o algodão e coloca o feijãozinho no algodão. E o professor de ciências ele não vai pedir para que a gente fique ali 24 horas observando aquela semente, né? E no menor movimento de crescimento a gente anota. Ele não vai pedir isso. Por quê? Porque
Ele sabe da nossa incapacidade. Nós não temos a capacidade de ver o crescimento de forma plena, total. Quando a gente vê, cresceu. Quando a gente vê, desenvolveu. Não é assim com as crianças? A gente não consegue observar o crescimento da criança em seus detalhes, né? Até os pais e as mães, não é? Nossa, como meu filho cresceu, né? Nossa, como essa criança cresceu, como que se desenvolveu. Ou seja, cresce. Embora a gente não perceba. Cresce, embora a gente não observe que essas coisas estão acontecendo. Outra pergunta, por que o lírio do campo não fica estressado? Por que o lírio do campo não fica magoado, não fica triste? Porque ele não está preocupado se o homem está percebendo ele ou não. Ele não está preocupado se o homem está olhando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento ou não. Né? O lírio do campo, ele nem sequer ele precisa perdoar o homem. Ele não está magoado com o homem. Porque o homem não percebeu o seu crescimento. Ele segue sua vida. Porque ele sabe que o homem não tem essa sensibilidade. O homem não tem essa capacidade. Ele não leva em consideração a incapacidade do ser humano de perceber o seu crescimento. Ele cresce independente de que o homem perceba ou não. E a mesma coisa diz respeito a nós. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, mas parece que na maioria das vezes, ou sempre, isso não é suficiente para nós. Não é suficiente para nós saber que Deus está observando o nosso crescimento. Não é suficiente para nós, na maioria das vezes, saber ou ter a certeza que Deus está vendo o nosso desenvolvimento. Nós precisamos erguer uma torre e pôr o nosso nome para que nós sejamos conhecidos pelos homens. Nós não conseguimos mais ser como os lírios do campo. Não conseguimos adotar o fato de que nós podemos passar pela vida como pessoas comuns, que não foram notadas. Nós precisamos, parece que sempre estar provando para as outras pessoas, eu fiz o correto, eu fiz a escolha certa, eu escolhi o caminho correto. A gente está sempre em busca de estabelecer a coisa mais importante da nossa vida, para depois chegar e dizer, tá vendo? Eu dei certo. Tá vendo? Eu sou uma pessoa correta. Mas não me levem a mal, porque eu vou falar isso olhando para mim. A gente continua sendo uma fraude. Mesmo a gente dizendo que nós somos corretos, mesmo nós levantando a mão e dizendo eu dei certo, nós ainda continuamos sendo uma fraude. E a pergunta é, como lidar com a fraude em nossas vidas? Como a gente lida com o fato de que a procura pela percepção, de que a procura por estar sempre notado pelos homens, de que isso implica na arrogância que há em nosso coração, de que não é sinal de humildade, de que não é sinal de singeleza, mas é o contrário. É a incapacidade de se perceber vivo, independente do outro. Parece que nós sempre precisamos disso para nos sentirmos vivos. É uma síndrome do Facebook. Todos os irmãos têm Facebook? Se os irmãos têm Facebook, ou já entraram um dia no Facebook, os irmãos sabem como é a angústia das pessoas ao compartilhar alguma coisa e esperar a confirmação da curtida daqueles que estão ali, porque senão ela não vive, porque senão ela não apareceu, porque senão ela simplesmente não existe. E isso é o grande propulsor aqui dos babélicos. A gente não suporta fracassar. A gente não suporta chegar diante das pessoas e se portar ou se pôr na posição de fracassados. Mas outro fato, meus irmãos, para as nossas vidas é que nós somos fracassados. E você pode estar dizendo, meu Deus, mas o pastor veio aqui para falar que tudo isso na minha vida, que eu sou fracassado, que eu sou uma fraude. E como que eu vou lidar com isso? Mas aonde que a gente encontra a resposta dessas coisas? Aonde a gente encontra a confirmação de que nós somos um fracassado? É no próprio Evangelho de Jesus Cristo. É ali que está
está o ensino, que aqui é a reunião de pessoas fracassadas. Essa noite nós nos reunimos como fracassados, porque nós fracassamos em nos salvar. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar dos nossos pecados, nós não conseguimos nos salvar dos nossos pensamentos impuros, nós não conseguimos nos salvar das nossas maldades, das mesquinharias, da nossa pequenez. Nós somos fracassados porque nós não conseguimos lidar com a inveja que há em nós, com o ciúme, com a vaidade, com o nosso orgulho, com o egoísmo que há em nós. Nós somos fracassados porque nós não conseguimos lidar com as mazelas da nossa interioridade, com as mazelas que há no nosso interior, no nosso coração, com coisas tão pequenas, que às vezes nós transformamos em bola de neve e nós estamos em conflito com muitas e muitas pessoas quando nós menos percebemos. Somos fracassados e é por isso que o Evangelho é uma boa nova. Então fique alegre. Se você entende a mensagem do Evangelho, fique alegre. Se veja como um fracassado, então a notícia do Evangelho é uma boa nova para você, pois só pode ser uma boa notícia para fracassados, para homens e mulheres que são fracassados, que fracassaram talvez não em suas biografias de vida, que fracassaram talvez não no seu histórico, não no seu currículo, não na apresentação do seu marketing pessoal. Talvez tudo isso seja muito bom na sua vida, mas você continuará sendo um fracassado se você tentar lidar com a maldade que existe no seu coração com as próprias mãos. Você continuará sendo fracassado se você continuar rejeitando a mensagem do Evangelho como uma boa nova e se achando uma pessoa tão perfeita que consegue lidar com as suas mazelas, com os defeitos que há no seu coração, com as falhas que há no seu coração, com a sua própria força. O que Babel nos ensina é que as nossas histórias de biografias, tudo aquilo que nós podemos construir de tão belo, de tão majestoso, de faraônico em nossas vidas, nunca vai conseguir esconder as mazelas do nosso interior. Nunca vai conseguir esconder o fracasso da nossa natureza. E isso é apenas o quê? É apenas um recurso para que a gente se torne aparente perante as outras pessoas. Então essa torre, ela contrasta com o poder de Deus. Olha só, no versículo 5. Vai dizer, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o que parece? Que aqui agora vai ser uma ironia atrás da outra. Parece que agora Deus está brincando com esses homens. Deus ele precisa descer. Porque essa obra tão faraônica, porque essa obra tão grande, essa torre, que o topo está chegando ao céu, é tão pequena. É tão pequenininha que parece que Deus ele precisa descer para conseguir enxergar a construção, para conseguir enxergar os detalhes dessa torre que os homens estão construindo. Isso por quê? Porque é um empreendimento que é baseado na farsa, baseado na nossa ilusão de sucesso, que vai colocar exatamente o que nós vimos antes, o nosso fracasso de lado, o fracasso do nosso interior de lado. Então, nós, como os babélicos, nós gostamos de pôr glamour em tudo. Não pode ser só algo que você foi muito bem. Não pode ser só algo um teste em que nós fizemos, em que nós fomos aprovados, algo em que nós fizemos em que nós fomos muito bem, mas parece que nós estamos contaminados por Hollywood, né? Parece que nós estamos contaminados pela Marvel, né? Porque tudo precisa se tornar uma história grandiosa, tudo precisa se tornar a história de um super-herói, ou seja, nós superestimamos todas as coisas que nós realizamos, tudo precisa se tornar um espetáculo. Por que tudo em nossa vida precisa se tornar um espetáculo? Por causa de um motivo, porque nós não sabemos lidar com um fracasso gigantesco que há no nosso interior, com um fracasso gigantesco que há no meu coração e no seu coração.
Olha só dos versos 6 a 8. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Será que eles esperariam que isso pudesse acontecer? Será que passava pela cabeça dos babélicos que algo dessa forma iria acontecer no meio deles? E é justamente isso que trouxe a confusão no meio dos babélicos, de forma que eles não se entenderam mais, de forma que eles não conseguiram mais trabalhar juntos. Um não entendia mais a língua do outro, um ficou alienado do outro. E isso mostra para nós um segundo aspecto de um arrogante inseguro, que é a inutilidade. O que é algo inútil? É algo que não serve para nada. Olha só para a Torre dos Babélicos. Para que serve agora aquela construção monstruosa? Não serve mais para nada. Eles não conseguem mais trabalhar juntos. Eles não conseguem mais se entender. A tentativa dos babélicos de não serem espalhados é de querer interromper o povoamento. Eles queriam ficar naquele lugar, mas algo que não serviu para nada. Se tornou inútil, porque quando eles foram confundidos pelas línguas, eles tiveram que sair de lá. E saindo de lá, o que eles estão cumprindo agora? Eles querendo ou não? Capítulo 9, versículo 1. Sejam fecundos, multipliquem-se, espalhem, povoem a terra. Querendo ou não, eles estão cumprindo a ordem que Deus tinha dado a eles. Então, todo o caminho que eles tiveram que fazer justamente para ir contra a vontade de Deus, mostra que a nossa luta para ir contra a vontade de Deus é inútil. É inútil lutarmos contra a vontade de Deus. É inútil correr, é inútil fugir, é inútil ir contra a graça de Deus em nossas vidas quando um dia ela nos chama. E a pergunta é, será que você está lutando contra a vontade de Deus nesse momento? Será que Deus está te chamando já há tanto tempo e você está lutando contra a vontade de Deus? Então o que a gente vê aqui é que é inútil lutar contra Deus. É inútil lutar contra Jesus Cristo. Você não vai conseguir. Eu nunca vou conseguir. E é isso que a gente vê sempre nas Escrituras. Verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha só o que é a obra de alguém que é arrogante, que não leva em consideração a sua natureza, que não leva em consideração o que há no seu coração, que não leva em consideração que os seus desejos e as suas vontades são sempre controlados por um instinto pecaminoso que há no nosso interior. A obra de um arrogante inseguro não só é superestimada, não é só inútil, mas é o quê? É o troféu de algo que é inacabado. É a biografia de algo que não se concluiu e de que nunca vai se concluir. O que eles desejavam? Eles desejavam ter um nome. Um nome que fosse conhecido por todos os homens na terra. E eles conseguiram esse nome? Eles conseguiram esse nome. Foi eles que escolheram esse nome? Não. Não foi eles que escolheram esse nome. É o nome que foi dado a esses homens por conta do quê? Por conta da confusão. Por conta da arrogância. Por conta da tagarelice desses homens. Por conta da forma desastrosa como eles lidaram com a vontade de Deus. Não, nós não vamos obedecer a Deus. Então tá, então a obra de vocês é inútil. É isso que Deus torna a obra desses homens. Eles ficam conhecidos como uma torre que não vingou. E assim termina as coisas. E assim termina a história da Torre de Babel. As coisas desandadas, o povo teve que se espalhar mesmo, a dispersão acontece e eles querendo ou não, mesmo que foi no meio de uma confusão, em que
em que nenhum povo entende o outro, línguas estão separando as nações, e agora o que a gente vê é que não existe um prédio. Nunca existiu um prédio, nem mesmo um prédio da ONU, que seja capaz de reunir essas nações. Não existe. Essas nações nunca mais foram reunidas. E a pergunta que nós podemos fazer agora, olhando para todo esse contexto, e agora? Como fica a história da humanidade? Deus dispersou esses homens, Deus ele confundiu as línguas, mas e o que vem depois? Né? Cadê o elemento da graça de Deus? Cadê o Salvador? Cadê a misericórdia de Deus no meio de toda essa bagunça, no meio desse caos que está acontecendo? Cadê o Noé da vez que vai livrar? Cadê o Salvador que vai livrar esses homens da confusão em que eles se meteram? Será que a paciência de Deus acabou com os homens? Será que Deus falou, não, chega, eu não quero mais saber do homem? O homem só me causou problema desde a criação, então agora eles vão se confundir, eles vão viver no meio do caos e eles vão destruir um a si mesmo. Todas as histórias, como nós vimos anteriormente, na introdução da mensagem, todas as histórias, conforme a perversidade do homem, a maldade do homem crescia, avançava, nós sempre tínhamos um elemento da graça, da misericórdia de Deus. E sempre acompanhou o juízo, sempre acompanhou a condenação, mas nessa narrativa da cidade de Babel nós não encontramos uma palavra sequer que remeta à graça. E a história da humanidade termina assim, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E depois desse relato, o que nós temos a partir do verso 10? Outra genealogia. Ou seja, terminou o feito. Terminou o relato. Não teve graça. Não teve salvação. Não teve promessa. Simplesmente o relato acabou agora com duas gerações, que é a descendência de Sem e a descendência de Terá. Então parece que novamente a história da humanidade ela é caótica. Antes tudo estava em ordem. Eles estavam se espalhando, se multiplicando, povoando a face da terra. Mas agora está novamente um caos. E Deus, como dito antes, ele tem um sério problema com o caos. Deus ele não suporta o caos. Deus ele não suporta a desordem. Ele sempre vai combater e sempre vai vencer a desordem e o caos. E o caos é algo, é como se fosse uma matéria-prima que o tempo todo Deus está usando para a sua graça. Ou seja, não há movimento da graça sem que haja necessidade. Não há movimento da graça sem que haja necessidade de ser representado pelos fracassos. Como disse antes, nós somos fracassados, nós somos um caos. E Deus ele não aceita. Deus ele não aceita o caos, ele não suporta. Se existe algo que sempre Deus vai combater e vencer, é o caos. Então, no final do capítulo 11, no começo do capítulo 12, Deus ele resolve escolher um povo para combater esse caos. É a maneira agora como Deus vai combater esse caos, e aqui nós vamos caminhando para a conclusão. Tá? Deus ele vai combater esse caos escolhendo um povo. Ele vai tirar Abraão da sua terra para levar e fazer dele uma grande nação. Ou seja, Deus agora ele não vai mais salvar, redimir a humanidade na humanidade, mas ele vai salvar e redimir a humanidade através de um povo que ele mesmo escolheu, que ele mesmo redimiu. Ele vai salvar a humanidade através do seu povo e por meio do seu povo. E é interessante os paralelos, quando a gente
observa um texto como esse aqui de Gênesis 12, do chamado de Abraão, com o surgimento da igreja. Porque a gente também entende que a vinda de Jesus é uma nova criação. É como se a vinda de Jesus fosse uma vinda pós-diluviana. É como se ele tivesse vindo após um caos todo instaurado e Jesus então encarna, vem e homem para restabelecer a ordem. E entendemos que quando Jesus realiza toda a obra expiatória na cruz, ali quando ele verte o seu sangue, ele estabelece um ponto central de transformação de toda a história da humanidade. Ou seja, toda a história da humanidade é de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse, o último capítulo e o último versículo. E ali naquela cruz, ele realiza a obra da redenção, que tem como finalidade o quê? Eleger um povo, comprar um povo, redimir um povo, mas é um povo diferente. É um povo que participa de um reino diferente. É um povo que é uma nação diferente. Mas é um povo que está dentro do propósito de Deus para a sua criação. Um povo que não vai ser definido pela raça, pela língua, pela cor de pele, mas um povo no qual todos os tipos estarão inseridos, estarão reunidos. Isso tem a ver com cada um que está nesse lugar. Tem a ver comigo, Tem a ver com você, com todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, que não são descendentes de Abraão, mas que são salvos pelo ministério de Abraão, que são salvos pelo ministério de Jesus Cristo e, sobretudo, pelo ministério de Jesus Cristo, porque é pelo ministério de Jesus que o novo povo surge. E esse povo agora é a expressão de toda a humanidade, porque qualquer integrante da humanidade pode fazer parte dessa nação. Qualquer integrante dessa humanidade pode se submeter ao senhorio e ao reinado de Jesus Cristo. Então Jesus, lá em Atos 1, no capítulo 8, ele vai dar uma ordem. É a ordem mais conhecida da igreja. Qual é a ordem que ele dá? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minha testemunha. Vocês vão testemunhar do meu nome em Jerusalém, vocês vão testemunhar do meu nome por toda a Judéia, pela Galiléia, pela Samaria e até os confins da terra. Mas eles precisavam esperar, obedecer à voz de Deus. E quando o Pentecostes vem, a igreja começa a se multiplicar, a igreja ela começa a se espalhar. Vocês estão percebendo o paralelo dos textos, o paralelo bíblico, a continuidade do propósito de Deus na Bíblia, meus irmãos? Esse povo de Deus é que vai se espalhar e vai encher toda a terra. É o povo de Deus que vai encher a nova criação. É o povo de Deus que vai agora de forma organizada, em obediência à voz de Deus e não mais em rebelião, em desobediência à voz de Deus, tomar todos os lugares da terra, se encontrar em todos os lugares da terra. E esse é o papel da igreja. Ela precisa se multiplicar. É como aquela humanidade que lá no capítulo 9 de Gênesis recebeu a ordem de Deus. Multipliquem-se, se espalhem, frutifiquem, povoem toda a terra. E agora aqueles homens de Jerusalém, eles começam a olhar esse mundo e a sua volta e a preencher todos os espaços, eles começam a crescer. Mas assim que a igreja começou a crescer, o que nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 8? Uma perseguição. No Atos capítulo 8 diz que se levantou uma grande perseguição, e essa perseguição foi contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja inicial, a igreja primitiva em Jerusalém. E o que acontece depois dessa perseguição? Todos são espalhados por todas as regiões, exceto os apóstolos. Todos vão pela Judéia, todos vão pela Samaria, pregando a palavra de Deus. Então parece que sim, que o movimento inicial da igreja foi se espalhar. Mas ao mesmo tempo, estava tão bom ficar em Jerusalém.
mas ao mesmo tempo está tão bom ficar aqui juntinho, né? Para que a gente vai se espalhar? A igreja está indo tão bem, a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, não precisa se espalhar, a gente não precisa se multiplicar, vamos ficar aqui em Jerusalém, porque aqui em Jerusalém nós somos mais fortes. E o que Deus faz? Ele permite a perseguição, que começa com a morte de Estevão. Então, as pessoas se espalham pela Judéia, pela Samaria, sabe por quê? Porque nós, eu, você, nós não fomos feitos para ficar em um lugar. Nós não fomos feitos para ficar em um lugar juntinho, em um lugar reunido, sabe? Nós não fomos feitos para construir um império. Não fomos feitos para construir uma torre, uma grande cidade. Sabe por quê? Porque Pedro vai nos dizer em sua carta, ou em suas cartas, que nós somos um povo peregrino. Isso significa que a gente consegue observar o fracasso da igreja. Sabe quando? É quando a igreja não consegue mais perceber que ela não foi reunida para ficar, que ela não foi chamada para se reunir, ficar juntinha. O fracasso da igreja, sabe, é quando ela percebe que ela precisa se proteger. É quando ela percebe que ela precisa se defender, se guardar do caos. Aí a igreja ela começa a se perder. E Deus não quer que a sua igreja se defenda. Deus ele quer uma igreja peregrina, uma igreja que ande, uma igreja que tenha pernas, que tenha mãos. Deus quer uma igreja que seja provisória na terra. Não quer um império. Deus ele quer que a igreja se multiplique. Deus não quer uma igreja com pessoas que venham para os templos, que venham para os lugares de reunião para consumir fé, para consumir Deus, para consumir os produtos que hoje são vendidos pelo meio evangélico, vamos dizer assim. Mas Deus, esse lugar não é para consumir, é um lugar para servir, é um lugar para ouvir a voz de Deus, é um lugar para obedecer a voz de Deus, para que daqui nós nos espalhemos, nós nos multipliquemos, e a missão que nos foi dada não foi outra a não ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo, espalhar o Evangelho, senão discipular e ensinar as pessoas quem foi Cristo Jesus. Porque nós confundimos muitas vezes. Nós achamos que multiplicar, nós achamos que espalhar é construir templos faraônicos. É construir templos que consiga reunir 1.000, 2.000, 9.000, 10.000 pessoas. Espalhar não é a capacidade que nós temos de nos reunir, meus irmãos. Sabe? Espalhar é a capacidade que nós temos de obedecer a voz de Jesus Cristo. Espalhar é a capacidade que nós temos de ouvir a voz de Cristo, de obedecer a voz de Cristo. A pergunta hoje para nós, seja membro da igreja ou não, seja você cristão ou não, se você já parou para pensar que a sua vida ela é apenas um instante, é só um momento, né? Já parou para pensar que tudo aquilo que você realiza de grandioso pode estar sendo superestimado por você? E o que realmente é grandioso em nossa vida? O que realmente importa em nossas vidas? O que importa para você? Obedecer o seu instinto? Obedecer à vontade do seu coração ou à voz de Deus? Ou obedecer aquilo que flui do coração de Deus para as nossas vidas? Se for o próprio instinto de sobrevivência, você pode construir uma cidade, você pode construir uma torre, você vai se proteger de todas as formas. Você pode andar com carro blindado, você pode morar em condomínio, você pode morar em mansões, mas acontece que você sempre será vulnerável. Porque há sempre a possibilidade de Deus de pôr o seu dedo, ou a possibilidade de Deus pôr a sua mão e de confundir toda a história da sua vida. Para nos fazer perceber que nós não temos o controle daquilo que nós achamos que temos o controle em nossa vida. E todas as vezes que Deus decide confundir a história, todas as vezes que Deus decide confundir a vida das pessoas, assim como em Babel,
ele está mostrando que não dá para lutar contra ele. Que a única coisa que nos resta é falar, Senhor, eu não entendo os seus propósitos. Senhor, eu não entendo os seus caminhos. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer por meio de mim, mas, Senhor, eu não quero mais lutar contra Ti. Senhor, eu não quero mais lutar contra a Sua graça, porque eu não consigo vencer. Eu não me canso de tentar me preencher comigo mesmo. Então eu preciso de uma pausa, eu preciso parar com isso. Eu preciso Te obedecer, Senhor. Eu preciso obedecer algo que é maior do que a mim mesmo. Porque o que a gente precisa sempre é encontrar algo que é maior que nós. Algo que é maior que nós. Será que existe algo que é tão precioso hoje e que seja maior do que você mesmo? Algo do qual você pode parar nesse momento e dizer, isso merece o meu respeito, isso merece minha contemplação, isso merece a minha reverência. Será que existe algo assim? E se qualquer coisa que aparecer diante do seu horizonte não for Deus, qualquer coisa que não for Deus é um ídolo. E os ídolos, eles têm pés de barro. E os pés de barro são destruídos. Os ídolos, eles caem. E se a nossa vida se estabelece em cima de coisas que são passageiras, que são transitórias, nós não teremos um fio. Um fio para que nós possamos esperar a redenção nas tragédias, que vão sempre seguir o curso das nossas vidas. Porque nós precisamos de uma rocha que resista às tempestades das nossas vidas, sabe? Porque de tempos em tempos as nossas vidas sempre terão tempestade. A nossa vida não é um mar de rosa. Deus não prometeu que as nossas vidas seriam um mar de rosas. A Bíblia nos livra dessa ilusão de achar que um dia as nossas vidas seriam um mar de rosas, mas que a vida, ela pode ser vivida assim com alegria. Que apesar de tudo, a vida ela pode ser alegre entre os espinhos. Que é possível vencer a autoglorificação. Que é possível vencer a autocentralidade quando nós, como igreja, quando nós, como discípulos de Jesus Cristo, obedecemos a sua voz e olhamos para Ele. Não só pelo fato de que Jesus é Deus, de que nós cremos em que Jesus é Deus, mas pelo fato de que nós cremos que aquilo que Jesus fez não foi inútil. Pelo fato de que aquilo que nós cremos que Jesus fez não foi em vão. Então, essa é a maneira, meus irmãos, pela qual nós nos espalhamos. É olhando para Jesus Cristo e obedecendo a sua voz, tendo certeza que aquilo que Ele fez, sendo Deus, não foi em vão e que atinge as nossas vidas hoje. Que a graça de Deus nos capacite, tá? Que a graça de Deus nos dê forças para que nós saibamos ouvir e obedecer sempre à voz de Deus, para que como igreja nós nos espalhemos. Vamos nos levantar, vamos orar?